Muito bem, boa noite a todos meus amigos, todos os nossos amigos que estão chegando. Nós vamos iniciar aqui uma live com o Dr. José Eduardo Bergami Antunes. O Dr. José Eduardo Bergami Antunes, ele é pneumologista, é médico pneumologista, é intensivista, clínico, atua hoje, nesse momento, está atuando muito no front, aí no combate ao Covid, e nós temos a alegria, o privilégio de contar com a sua gentileza. Podemos aqui ouvi-lo com preciosas informações sobre esse tratamento. Quero dar as boas-vindas, então, ao doutor José Eduardo, e se ele quiser também apresentar um pouco do seu trabalho para a gente, enquanto o pessoal vai chegando, eu fico agradecido também. É muito bom ouvi-lo, doutor. Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo, boa noite o pastor e a congregação. Agradecer ao pastor Abinael o convite, a oportunidade de trazer alguma coisa que talvez seja boa para uma população, para ser esclarecedor, né? Então, meu nome é José Eduardo Bergami Antunes, eu tenho 60 anos, eu sou médico pneumologista e intensivista. Eu sempre trabalhei em UTI, sempre trabalhei com parte respiratória e com pacientes graves. É uma característica que eu tenho, assim, sempre estar no front, mesmo fora da pandemia, a gente está dentro da UTI, auxiliando os colegas com complicações respiratórias. Então, sempre está nas nossas mãos esse perfil de gravidade. Então, quando isso iniciou, a gente já estava muito preparado em termos de abordar o paciente grave, mas não abordar uma doença nova como essa. Aí nós fomos aprendendo. Então, a gente entrou numa curva de aprendizado. Então, assim, eu acho que, assim, o fato de eu ter uma experiência grande com tomografia, uma experiência grande de estar dentro da UTI, de mexer com respirador, de ventilação mecânica e da insuficiência respiratória, facilitou em muito o trabalho, mas isso não nos deixou mais fácil. Continuou sendo um trabalho árduo, difícil, porque a gente estava à frente a desafios de conhecimentos novos que não existiam, que ainda estão sendo feitos, né? Ok. Doutor, nós estamos aqui falando com leigos, evidente, eu sou um deles, evidentemente que não é um segredo, mas não é um mistério, mas de que trata o pneumologista? Qual é a área do pneumologista, doutor? Bom, a área do pneumologista, ela é intrinsecamente ligada às doenças da via respiratória, dos órgãos que fazem a troca gasosa, o pulmão. E o pulmão está intimamente relacionado ao coração, eles trabalham junto para fazer a parte respiratória e circulatória. Então, o pulmão oxigena, o coração bate para jogar esse sangue oxigenado pelo corpo. Só que as doenças respiratórias, elas têm uma ligação muito forte com a UTI, porque o paciente adoece, vamos supor, ele faz uma cirurgia, e a cirurgia complica, a primeira coisa que vai pegar não é só o órgão que foi operado, mas ele vai complicar a parte pulmonar. Ele vai entrar em insuficiência respiratória. Isso leva para a UTI quando a gente é chamado para acompanhar, para ajudar. E isso, assim, as doenças respiratórias são umas doenças que mais matam na fase, tanto na criança quanto o idoso, ou talvez, muitas vezes, o órgão que finaliza a doença. Certo. Então, a gente sempre está em contato com o paciente com várias comorbidades, pacientes com idade avançada, e muitas vezes assim, já com uma história de doença crônica, tudo. Então, você acaba pegando, vamos dizer, eu pego a mão com esse tipo de paciente. É um paciente que você, ali, faz a diferença naquele momento. Você vai estar ali para resolver um problema de insuficiência respiratória. Então, a gente vai pegar desde no quadro ambulatorial, aquele lá do consultório, que é o quadro respiratório, uma asma que você vai controlar, desde o paciente com insuficiência respiratória franca, está dentro de uma UTI, necessitando de uma ventilação mecânica. Então, ele é muito amplo, né? E a gente faz muito parte, é muito difícil você fazer pneumologia sem estar ligado à UTI. Ok. Porque a gente está constantemente sendo chamado para isso. Certo. Muito bem, então aí para os nossos amigos que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo nesse momento, a explicação do doutor na atuação do pneumologista. Quais são as áreas em que atua o pneumologista? Muito bem, então,
Estamos aí, doutor. O senhor, no seu vídeo, eu postei o seu vídeo há 2 dias atrás, e um dos dados que me chamou muita atenção foi quando o senhor falou sobre sobre que tipo de doença a Covid causa, vamos dizer assim, se está na minha colocação, né? Muita gente acha que é uma doença respiratória. O senhor fez uma outra explicação, uma explicação muito boa. Por gentileza, coloque isso novamente para os nossos amigos. Isso a gente, como é uma doença que ela entra pela via respiratória, ela ficou taxada como uma doença de via aérea. Mas ele é uma doença que acessa o organismo pela via respiratória, espalha pelo organismo e vai fazer o mal, mas na circulação. Então, ela não vai pegar só o pulmão. Ela pega o pulmão, não na bronquite, no catarro. Você vê que é uma doença que dá pouco sibilo, pouco chiado. Os pacientes pulmonares crônicos, eles não tiveram tantos problemas assim. Os asmáticos não deram problema nenhum. Né? Diferente de uma doença, um vírus respiratório puro. Essa doença, ela invade o seu organismo, ela passa o pulmão e vai na circulação, onde distribui o sangue. E ele atua nessa circulação, impedindo que esse sangue oxigenado espalhe pelo organismo. Então, ele vai fazer um problema totalmente circulatório. Então, ele centra na parte circulatória, né? Pega para o pulmão, tem muita circulação, mas ele vai pegar também rim, ele vai pegar cérebro, né? Então, é uma doença que atinge o sistema circulatório de forma trombótica. Então, ele começa como um quadro respiratório, você tem coriza, você pode ter uma dor de garganta, uma tosse, mas ele está ali procurando o sistema circulatório e fazendo trombos. Por isso que ele demora um pouco, né? Ele vai do 5º, 6º, 7º, 8º dia que vai apresentar a falência mesmo da parte dos órgãos. Certo. Doutor, esse dado aí que o senhor colocou dos trombos, né? O que seriam os trombos? Porque o que isso tem a ver, por exemplo, com o que a gente tem ouvido muito falar de eu estou com o meu pulmão, fulano está com o pulmão comprometido, tantos %, né? Que tem a ver isso aí, doutor? Então, veja, quando você realiza a tomografia, você faz uma tomografia e você vai lá, o paciente está com um quadro de Covid, você pede uma tomografia, você vê uma imagem. Aquela imagem que você está vendo, você não está vendo vírus ali. Você está vendo um acometimento circulatório, né? Então, aqui é o tal do vidro fosco, né? Então, você está vendo que aquela região foi toda acometida, toda inflamada, e você vê que é difuso. Certo. Então, seria uma classificação, né, de porcentagem de 25%, 50%, 75%, óbvio que tem uma relação de gravidade. Mas a gente sabe, mesmo que aqueles casos, porque depende muito do momento que você fez a tomografia. Se você faz uma tomografia no 5º dia de doença, ela vai dar 10%, mas isso não quer dizer que ele não vai entrar em insuficiência respiratória daqui 2, 3 dias. Entendeu? Então, essa classificação de porcentagem, eu acho que ela talvez atrapalhe um pouco para dizer a gravidade e possa dar uma falsa sensação de segurança. Eu não gosto muito disso. Eu estou só com 10%. Não, você pode desabar daqui 2 dias. Porque depende daquela janela. A gente trabalha em janelas, em ciclos, em períodos de dia. E nessas janelas de início de doença, meio da doença, a gente tem oportunidades diferentes de tratamento. Então, tipo assim, não dá muita vontade de amarrar a gravidade da doença só com tomografia. Você pode estar frente a um colapso vascular, uma tomografia ainda relativamente boa, né? E subestimar a doença. Então, a tomografia faz parte da avaliação, mas ela se compõe com um exame físico, examinar o doente, conversar com o doente, tirar a história clínica, ver a sintomatologia e complementar com exames laboratoriais, para você avaliar realmente como está o organismo como um todo, tá? Deixa eu só... Tem o meu gatinho apareceu aqui, ele gosta de vir aqui comigo.
Tá tentando entrar ao vivo aqui. Olha, para os que estão chegando agora, meus amigos, nós estamos conversando aqui, estou conversando com o doutor José Eduardo Bergami Antunes, pneumologista, médico pneumologista, clínico, intensivista, atua no fronte do combate ao Covid, gente. Eu estou conversando aqui com ele, a gente está pegando aqui algumas informações básicas, elementares, para você entender um pouquinho essa doença, né, causada por esse a doença causada pelo vírus. E vamos então, doutor, eu quero pedir ao senhor para que fale, por exemplo, outro dia, uma noite dessas, um amigo meu ligou para mim, mandou uma mensagem para mim, falou, companheiro, eu estou com 25% do meu pulmão comprometido, e ele estava já, percebi que ele estava abalado, né? Ele já tinha... muitas vezes esse acometimento de 25%, o meu gatinho aqui, ó. A live dá isso, né? Dá essas... Não, tranquilo, doutor. E diga-se de passagem, diga-se de passagem, ele já estava tomando a medicação, tá? Já estava tomando o combo aí para combater o Covid. Em que dia que ele estava, senhor? Possivelmente aí pelo quinto dia, doutor. Quinto dia. Então, é um paciente que você fica porque assim, você pensa da seguinte maneira. Você entrou em contato. Deixa eu colocar minha mão aqui. Você colocou aqui entrou em contato com o vírus, certo? Aquilo ele vai desencadear, ele vai soltar um processo inflamatório que vai crescente até que ele vai bater num ponto que ele vai definir a doença. Então, você sai do D1, né, do D0, vamos dizer, em relativamente estado bom. Aquilo vai desenvolvendo, ele vai contaminando, ele vai se proliferando, se reproduzindo dentro do corpo e ativando o processo trombótico. Sim. Até que ele vai chegar no momento que ele vai definir a doença. O grau que você vai ter. Se você vai ter um quadro grave, um quadro leve, né? Então, por exemplo, quinto dia, comprometimento de 25% aí vai depender. Geralmente, a quinto dia não tem queda de saturação, a oxigenação ainda é boa, a queixa de falta de ar geralmente não está presente, dando a sensação de que possa correr tudo bem. Mas o que a gente quer? A gente quer que naquele momento, essa oportunidade que você tem é que não deixar, você entrou em contato com o vírus, vai dizer a que ponto que você vai chegar, mas você tem essa oportunidade de não deixar que o vírus vai cursar, ele vai entrar, vai fazer o ciclo dele completo, até ele ser eliminado pelo corpo. Okay. Mas as consequências da passagem do vírus pelo corpo, você vai tentar precocemente bloquear. Certo? Você vai tentar segurar, falar, olha, vou deixar o vírus passar aqui, mas eu vou deixar minha célula protegida. Ele vai poder lá entrar no corpo, fazer toda a inflamação dele, só que você vai modular essa inflamação, você vai tentar segurar esse processo inflamatório. Por isso que a gente fala tanto de janelas de oportunidade. Né? Então, tipo assim, a precocidade do diagnóstico é fundamental para um tratamento, um bom tratamento. E uma coisa, pastor Abinael, a gente ressaltar assim, o paciente do Covid é um paciente que você faz o diagnóstico e acompanha. Não é um paciente que você fala, olha, volte aqui se tiver morrendo de falta de ar, ou tipo assim, olha, nós vamos entrar com o medicamento, lógico que, obviamente, o paciente tem que aceitar aquele medicamento, você não impõe nada, certo? Claro. Conforme você for, né, lá pelo quinto para frente, quinto, sexto, sétimo dia, nós vamos fazer uma tomografia, um exame laboratorial e definir para onde foi esse processo inflamatório, né? Porque se você você acabou de entrar em contato com o vírus, você faz o exame ali, ele vai te dizer, olha, tá tudo bem. Eu sei que tá tudo bem. Mas aí você vai lá, não vou tomar medida nenhuma. Aí a coisa pega lá na frente. É como o senhor mesmo falou. Não pode subestimar o vírus, né? Não subestimar o vírus. É uma doença que uma vez você entrou em contato, você desenvolveu, você deve diminuir suas atividades, poupar o seu organismo para ele ter força para reagir. Ok. Tá? Só que essa reação contra o vírus, ela pode ser muito intensa. É como houvesse um enlouquecimento
na circulação do fenômeno trombótico. Nós precisamos de formar coágulo, porque se você se corta, você se machuca, você sangra, você tem que impedir esse sangramento. Mas aquilo tem um equilíbrio muito perfeito. Esse equilíbrio é quebrado pelo vírus. Sim, sim. E aí, ele não vai em grandes artérias, ele gosta de artéria pequenininha. Opa! Lá na microcirculação. E aí ele é surdo, aquela falta de ar, vamos dizer, surda, né? Que ela vai pegando aos pouquinhos, vai comendo lá os índices de oxigenação, até que de repente desaba. Mas nunca deu ela é raramente de uma instalação muito abrupta, muito rápida. Ela vai devagar e a pessoa vai, talvez, subestimar, não, deixa eu ver amanhã, e vai levando, e a coisa pode se complicar. É óbvio que pode, porque todo mundo está vendo, né? Certo. Doutor, aí a gente vai caminhar para aquilo que eu considero que o núcleo dessa nossa conversa, né? Que é o tratamento precoce que o senhor falou. Mas antes de o senhor entrar no tratamento precoce, eu queria que o senhor fizesse duas explicações. A primeira é essa questão da saturação, porque tem gente que fica preocupado, né, com essa questão. Qual é o nível aceitável de saturação? Qual é o nível de saturação que deve exigir preocupação do paciente? Isso é importante o senhor falar isso pelo seguinte ponto. Quando você inicia, todo mundo tem uma saturação que é do seu corpo. A maioria das pessoas vão ter saturação entre 95%, 96%, 97%. Existem pessoas que já têm doença respiratória que vivem muito bem com 90% de saturação. Outros com 92%, até menos. Então, o interessante é que você tem essa medida de oxigenação sua logo no começo da doença, para você poder monitorar para onde você está indo. Porque você fala lá, a pessoa às vezes já tem 90% de saturação, e ela está numa fase avançada do processo inflamatório, mas ela ainda está com 90%. Isso significa que está tudo bem, porque o 90%, agora, no paciente que tinha 95%, 96%, caiu para 90%, isso chama demais atenção. Então, se você puder saber qual é o seu nível normal de oxigenação, ajuda muito fazer uma comparação linearmente, né, da sua evolução. Então, tipo assim, um número aceitável até 94%. Isso no paciente rígido, considerado normal. A partir de 93, já acende bastante um alerta. Já me sinto preocupado com esse valor. Eu sei, olha, isso atingiu lá aquela microcirculação do pulmão, aqueles pequenos vasos de troca lá, já não está conseguindo trocar. E a pessoa já pode estar tendo que fazer, mesmo em repouso, fazer um trabalho respiratório maior, ela não percebe. Ou certo. Quando ela joga uma carga de esforço muito grande, aí ela mostra que a saturação é baixa. Se eu tenho feito, eu coloco o paciente lá e está com uma saturação de 94 lá, mas ele já tem um pouco de queixo, eu falo, vamos caminhar um pouquinho, vamos andar aqui no corredor do consultório e vamos medir novamente, vamos ver para quanto vai. Isso é um excelente indicativo, você joga uma carga de esforço e mede essa saturação de novo. Ele pode dizer assim, olha, porque não é para cair, não em pacientes normais. Caiu, você já fica muito atento, esse paciente já é um sério candidato à internação. Sim. Tá certo. Não sei se foi claro. Foi claro, sim. E só para fechar essa questão da saturação, a saturação é o quê, doutor? Tem a ver com a circulação do sangue? É a quantidade, a hemoglobina é aquela molécula que faz o sangue ficar vermelho, e ela entra em contato com o oxigênio no pulmão, ela se torna aquele vermelho rutilante e carreia, né, o coração bomba isso para frente, e leva esse oxigênio para a célula lá à distância, lá para o rim, para o cérebro, para o fígado. Lá ela chega e entrega esse oxigênio. Aí ela tende a voltar já com sangue mais escuro, certo? Então, tipo assim, a hemoglobina, que é a proteína principal de carrear, de levar o oxigênio. O que o oxímetro faz? Ele mede a saturação, a quantidade de hemoglobina que está oxigenada. Opa! Olha, eu tenho 90% da minha hemoglobina oxigenada. Eu tenho 95%.
Parece que uma diferença pequena, mas de 90 para 95 é uma diferença absurda em termos de quantidade de oxigênio. Né? Não é linear, sabe? Não é linear, não é uma curva linear, tipo a 90 e 95, não, 95 tem muito oxigênio, 90 já tem bem menos, 85 não tem quase nada. Opa! Entendeu? Então, é um número próximo. Se você pegar um paciente com 70, ele está em franca insuficiência respiratória. O aparelho, ele tem precisão até 70. Depois ele já não... Depois nem isso ele mede mais. Então, tipo assim, parecem números próximos, mas eles estão muito distantes em quantidade de oxigênio, porque a curva não é linear, não é uma retinha. Tá? Não sei se... Não, deu para explicar, vai ficar gravadinho aí, tá? É que a gente vê isso todo dia e parece uma coisa fácil, né? Mas o que ele faz? Ele joga uma luz em cima e tem um sensor embaixo que faz a leitura. Sim. A captação da quantidade de luz é analisada pelo software e diz, olha, esse sangue, essa hemoglobina, tem tanto de oxigênio. Sim. Em porcentagem. Okay. E, por exemplo, se você tiver com o dedo muito frio, não faz leitura boa. Dependendo de se você tiver esmalte, também leitura não é boa. Dependendo da carga de iluminação do local, também não é boa. Dependendo da cor da pele, também tem um pouquinho de alteração. Pode alterar, então, tipo assim, você tem que colocar o aparelhinho, a mão tem que estar relativamente aquecida, a gente está passando pelos dias frios, e sempre o aparelhinho tem uma barrinha que pulsa nele. Não sei se... Essa barrinha, ela tem que pulsar bem forte. Sim. Aí ela fala, não, realmente, e você tem que deixar um tempinho para ele equalizar. Você não pode colocar e já considerar aquela leitura. Espera um pouquinho, que ele vai equalizar. Principalmente esses aparelhos miniaturizados, eles já não são aparelhos tão complexos como a gente tem no consultório ou no hospital. Sim, sim. Então tem que tomar cuidado para uma real leitura disso. Ok. Né? Porque tem todo um detalhe técnico. Ok, doutor, muito obrigado. Aí, pessoal que está nos assistindo, nós estamos conversando aqui com o doutor José Eduardo Bergami Antunes, pneumologista, clínico intensivista, que trabalha no front aí, combatendo o Covid, salvando vidas, gente, salvando vidas. Eu chamo o doutor José Eduardo e todos os médicos que estão nesse trabalho intenso, buscando curar, salvar pessoas, de heróis, tá? Eu admiro muito o trabalho dele, sou entusiasta desse protocolo que ele adota. E agora vamos entrar nisso, doutor. Vamos lá. Primeiramente, qual a diferença, doutor, entre profilaxia e tratamento precoce, doutor? Porque até eu, há um dias atrás, fazia confusão nisso. Por favor, explique aí para os nossos ouvintes. Então, o que a gente chama de profilaxia? Profilaxia é você tomar um medicamento para evitar uma doença. Okay. Você não está doente ainda, você vai fazer uma profilaxia. A hidroxicloroquina ou cloroquina, ela é usada como profilaxia para você fazer uma viagem lá para o norte, onde você pode se contaminar por malária, certo? Então, você não está doente, você vai tomar um remédio preventivo, profilático, certo? Okay. Aí, o tratamento é quando a pessoa já tem a doença. Então, profilaxia é você tomar uma medicação para evitar um mal, ou evitar uma patologia, evitar uma doença, e tratamento é a partir do momento que você já tem a doença. Então, tipo assim, existem medicamentos que estão se apregoando a profilaxia da doença, ou seja, eu vou tomar um medicamento para não ter, e a gente está falando também do tratamento precoce, ou tratamento inicial, ou tratamento imediato, que é já no paciente doente, sabidamente contaminado. Ok. Né? Então, são coisas bem... Não sei se ficou claro, se ficou bem evidente. A profilaxia é você evitar, você não está doente. Você se antecipa, né, doutor? Isso. E a profilaxia é, tipo assim, ela não necessariamente seja só remédio. Você pode fazer algumas condutas que são profiláticas. Certo. Né? Eu vou fazer ambiental, eu vou arejar meu ambiente, eu vou arejar mais o meu... Você está fazendo uma profilaxia, você está se prevenindo. A alimentação é uma profilaxia, né? A alimentação vale para tudo, né? Eu não acredito muito nessa conversa, tipo assim, você é o que você come. Eu não acho que é uma verdade absoluta.
Mas os extremos mostram isso. Os extremos, sim, o excesso mostra a falta quanto o excesso. Isso é bem claro, né? Ok. Então, ficou claro aí para os nossos... Vai ficar claro, porque vai ficar registrado, gravado para o pós-live isso aí, tá bom? Mas ficou tranquilo aí, ficou claro a diferença que o doutor fez. Repito, estou conversando com o doutor José Eduardo Bergamin Antunes, pneumologista, intensivista, clínico que atua aqui em Bauru. Está atuando muito diretamente no combate ao Covid, cuidando de gente, salvando vidas, gente. Por isso eu estou conversando com ele, porque tem autoridade para falar no assunto, ok? Doutor, agora, o tratamento precoce. Eu quero colocar uma situação problemática aqui. A gente já sabe, né, já está muito batido de que o tratamento precoce ou o tratamento imediato é o tratamento que se faz nos primeiros dias, né, de sintomas e tal da Covid, e o senhor pode explicar melhor isso depois. No entanto, existem aquelas pessoas que têm o sintoma, está ali, e aí fica reticente, né? Fica, como diz, com o pé atrás, não sabe se faz o tratamento ou se espera 7 dias para sair um resultado. E aí você tem uma farmácia para fazer o teste lá do nariz, que pode sair rápido, né? Então, por favor, doutor, ajude-nos aí nessa questão para esclarecer esclarecer muita gente, na verdade. Pastor, eu acho que para fazer essa resposta, a gente precisa voltar no tempo. Ok. Vamos voltar lá para março do ano passado, 2020. Então, chegaram a apresentar os primeiros quadros, os primeiros pacientes. O que aconteceu? As pessoas desesperaram, álcool gel, desabasteceu. E o que aconteceu? O que as pessoas procuraram? O que a mídia, o que foi batido? Primeira coisa que bateram, comprar caixão, abrir cova. Nossa. E filmar, né, câmara frigorífica para corpos, né? Então, isso foi a primeira abordagem. Então, nós começamos tratando o morto. Foi isso? Foi isso. Então, aqui, vários lugares compraram caixão, então, tipo assim, foi a abordagem. E aquela filmagem, pegar um drone, filmar um cemitério à noite, o pessoal... Aquilo que já colocando... Olha, pelo mundo vai acabar. Sim. Certo? Então, já preparou a população para entrar em caos. Para mim, já foi o primeiro erro. Certo? Verdade. Então, tipo assim, começamos tratando o morto, com todo respeito aos que morreram. Com todo respeito que deve ter nós temos a nossa cultura de velar, de homenagear as pessoas que partiram. Sim. Mas eu acho que é importante, mas ali não era o principal. A gente tem que não deixar morrer. Sim, né? sim. E dali, daquilo lá, para onde partiu? Aí a briga foi para comprar respiradores. Né? Aí não tem respirador, importa, e aquela briga toda de respirador. O respirador é para aquele paciente que você não quer que chegue naquele ponto. É o paciente que vai entubar. Sim. É um paciente crítico, já aconteceu tudo que você não queria, vamos tentar salvá-lo. E ficou muito claro que quando a gente usava o respirador na modalidade das outras doenças respiratórias, o fracasso era imenso. Nós tivemos que adequar esse método ventilatório, eu falei, opa, não é bem assim. Tem alguma coisa diferente nisso. Porque você coloca na ventilação mecânica, o paciente piora. Ele estava pior do que estava antes de entubar. Você entendeu? Então, a gente teve toda essa visão. E aí a gente foi entender que aquele problema não era tanto respiratório. Era um colapso respiratório? Era. Mas porque vinha de um colapso circulatório. Que estava por trás. E aí a gente começou a entender, opa, a gente tem que trabalhar com ventilador mecânico de forma diferente. Nós temos que usar o conhecimento das doenças que foram vasculares. E aí a gente começou a entender melhor. E aí começamos a tratar bem. Quando a gente percebeu que essa doença era vascular e era inflamatória e depois vascular de forma importante, nós fomos para o anticoagulante e fomos para os corticoides.
Uhum. Opa, melhoramos muito. Demos um grande salto. Os pacientes chegavam ruins, Sim. e a gente conseguia tirar muito paciente já. Mas a gente ainda tinha dificuldade de fazer o diagnóstico. A gente até sabia que era, mas o exame nasal demorava muitos dias ainda. Primeiro só fazia em São Paulo, depois a gente trouxe para cá. Mesmo assim, a técnica demorava 3, 4, 5 dias. Verdade. Chegava no fim de semana, parava de colher. Ou não soltava o resultado. Então, a gente tinha dificuldade de precocidade. A gente ficava esperando um exame. E isso foi o quê? 2020. Aí começaram a aparecer aquela confusão toda, a dose GG, faz exame de sangue, e começaram a aparecer os testes rápidos. Quando os testes rápidos nasais de coleta de material, eles chegaram, eles já nos deram uma precocidade muito, muito boa, permitindo que a gente pudesse trabalhar naquela fase inicial, naquela janela inicial da doença. Certo. Que nós estamos na realidade hoje. Nós temos hoje nas farmácias exames de excelente qualidade. Eles não são tão bons quanto o PCR, mas eles são próximos ao PCR e eles soltam o resultado no máximo em 2 horas. Aí eu estou pronto para começar a tratar. Então, por isso que eu estou colocando. Né? Nós passamos por diferentes janelas, às vezes a memória fica curta. Sim. Então, buscaram o pânico. O pânico nunca ajudou em nada. Ele só atrapalha. Então, você deve ter até medo. O medo, às vezes, é construtivo. Ele te prepara para enfrentar. Mas, a partir do momento que você tem um pânico, ele é destrutivo. Certo? Ele paralisa, né, doutor? Paralisa. As pessoas começam a pensar de forma completamente, assim, irracional. Né? Temos o problema, temos o medo da doença, mas temos que encarar de frente. Bom, quando a gente falou, opa, a gente sabe que o anticoagulante é legal, o corticoide é legal, mas será que não tem nada que eu possa usar para ele não chegar a precisar disso? Foi aí que entrou a briga política. Aí entrou politicagem. Por quê? Alguns líderes, não vou citar nomes aqui, né? Não é melhor não citar nome, foi fora do Brasil, foi dentro do Brasil. Sim. Opa, se eles falarem A, vamos falar B. A despeito das consequências disso. Vamos desunir, vamos brigar, vamos falar como é a Torre de Babel. Temos a Bíblia aí para exemplificar. Quando as pessoas não conseguem se entender, é o caos. Sim. Não foi isso que eles colocaram para a gente? Foi. Então, tipo assim, nós tivemos fraude em publicações científicas, tivemos trabalhos muito mal feitos e se estancou, tipo assim, olha, esse medicamento mata. Inventaram efeitos colaterais que são raros, né? Então, condenaram medicamentos baratos, medicamentos de fácil acesso, quando bem aplicados, extremamente seguros. Por que isso? Não sei. Não consigo explicar, pastor. Por que fizeram isso com o nosso povo? Eu digo, só parênteses, eu sempre uso o termo pandemônio, né? A pandemia, entrou, o pandemônio piorou a pandemia, né? E aí eu fui lá no dicionário, né, que o pandemônio é isso aí que o senhor acabou de falar, é a confusão, é o caos, é a anarquia, é a intriga, é o conflito. E, infelizmente, né, nós perdemos muitas vidas, muitas vidas, por causa do pandemônio, por causa dessa Babel aí. Eu acredito que, tipo assim, então, isso trouxe, ou trouxe a desunião, as falas, as conversas completamente antagônicas, as condenações midiáticas, né? Sim. E eu cheguei a propor, apaziguar isso, a você ter um diálogo vamos apaziguar, vamos conversar, vamos colocar as coisas a prato limpo, porque existe uma só verdade, e ninguém é dono dela. Sim. Mas você tem que buscá-la. Nós precisamos buscá-la, porque as pessoas estão morrendo. E não só morrendo, pastor, as consequências psiquiátricas, psicológicas, comportamentais,
as sequelas respiratórias, as sequelas vasculares, as sequelas comportamentais que nós vamos ter ao longo de tudo isso aí, né? Então, tipo assim, eu gostaria de deixar bem claro que eu não tenho partido político, eu não tenho envolvimento político, eu tenho as minhas convicções políticas. Natural. Natural, como eu sou um pagador de imposto, né? Eu sou um cidadão, e como tal eu devo ter minhas convicções. Mas, em momento algum, pastor, eu quero deixar claro que eu tenho influência naquilo que eu estou falando. Minha única intenção é médica. Salvar vidas. Salvar vidas. Salvar vidas. Eu não tenho interesse nenhum, passar. E está muito difícil conversar entre os médicos. Nós precisamos pacificar as conversas. Nós temos um objetivo comum, é tratar o nosso povo, tratar a nossa população. Nós estamos lidando com gente. Sim. Né? E a gente viu desvio de verba, mídia influenciada, cancelamentos digitais, né? Por opiniões. Criou-se o crime de opinião, que não existia. Verdade. Né? Então, tipo assim, eu não quero, de forma alguma, me aproveitar de uma live tão legal como essa, poder falar com o senhor, com aquelas pessoas que o cercam, para levar pacientes para o meu consultório. Desde o dia 1º de junho, eu interrompi atendimentos lá. Eu falei, eu só vou dar continuidade por cansaço mesmo, viu, pastor? Por estafa. Eu falei, eu vou segurar, eu não quero me beneficiar economicamente desse problema. Eu gostaria de não estar ganhando nada disso. Eu queria que a vida estivesse tocando normal, mas foi uma imposição. A gente nem sabe certo de onde apareceu esse vírus. Ainda está por se esclarecer. Será que realmente é uma coisa? Será que realmente é uma coisa que veio da nossa natureza? Isso nós talvez um dia tenhamos uma resposta. Sim. Nós temos que trabalhar com o momento. E o momento é o quê? Diagnóstico precoce. E para aqueles que aceitarem, os pacientes falam, não, eu não quero tomar nada. Não tome. Converse com o seu médico. Você é livre. Para aqueles pacientes que estão nessa condição, até 5º, 6º dia de doença, eu tenho proposto o tratamento com essas 3 drogas, ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina. Não uso corticoide em fase inicial, não gosto, acho que agrava. Sim. Eu acho que o corticoide é para lá para 7º dia, ou depois, né? Então, eu uso essa combinação de medicamentos, lógico, respeitando a farmacologia, as doenças, as comorbidades do paciente. Tem algum paciente ou outro que a gente fala, não, esse paciente não, esse medicamento não pode lhe trazer mais mal que bem, mas isso analisando caso a caso e nunca com imposição, viu, pastor? Sim. Sempre assim, o que o paciente fala, para a gente é lei, a gente respeita demais. Tipo assim, a gente propõe e o paciente decide. Então, autonomia do médico, o médico tem que ter autonomia para poder trabalhar e o paciente ter o direito de falar não. Perfeitamente. Certo? Então, tipo assim, o tratamento precoce visa aquela janela inicial, quando o vírus está começando a se proliferar no seu organismo, que você tenta deixar a sua célula com uma resposta menor inflamatória. Eu não vou entrar aqui em mecanismo de ação desses medicamentos, que é uma coisa chata até, mas o que você não quer matar o vírus, você tem uma dificuldade, você quer diminuir a atividade desse vírus na sua célula e deixar a sua célula mais forte para enfrentar essa tempestade de inflamação que vem lá para frente. E o resultado é bom. O resultado é muito bom. A despeito de tudo que falam, né, essas drogas são antigas, já de farto conhecimento, de farto uso, né, de grande conhecimento. Elas não são panaceias, né? O que seria a panaceia, né? A panaceia é o remédio bom, barato, fácil acesso, sem efeito colateral, que resolve 100% dos casos. Ninguém está falando em resolver tudo. A gente sabe que mesmo os pacientes que a gente fez o tratamento precoce, teve evolução ruim. Nós não somos em nada, se fosse assim, pastor, a gente não trataria mais câncer. Sim. Quantos casos de câncer receberam quimioterapia, cirurgia e evoluíram mal? Pois é. A maioria. Verdade.
Você vai deixar de fazer por isso? Uhum. Se você for usar esse raciocínio, você não faz mais nada em medicina. Porque você tem uma taxa de insucesso. Uhum. Né? Remédio de colesterol, um monte de paciente usa e infarta do mesmo jeito. E morre. Não é isso? Verdade. A despeito da profilaxia, você ali está fazendo uma profilaxia, uma prevenção da doença cardíaca. Você nem tem doença e toma remédio. Não é isso? Tem um monte de gente que está me ouvindo que deve estar tomando. Sim, sim, né? Verdade. Você faz uma profilaxia para a doença isquêmica cardiovascular. Uhum. E um monte de gente não consegue. Mesmo assim, vende-se muito. Aí é pregoado como uma coisa mais revolucionária. Mas as pessoas continuam infartando. Então, nós vamos tirar todos os remédios por causa disso? Não. Nós vamos deixar de tratar o câncer? E a precocidade, se você tiver com uma dor no peito, quanto mais, se for um infarto, quanto mais rápido você chegar na urgência, mais é a sua chance de sair. Porque medicina significa precocidade. Câncer, você não vai esperar metástase. Uhum. Você vai tentar resolver o mal. Feito o diagnóstico, extirpa aquilo. Ou faz a quimioterapia. Uhum. A medicina se caracteriza, o resultado, diretamente pela precocidade de tratamento. Não é isso? Isso é igual para o Covid. Não é isso, pastor? Claro, se aplica para ele. Né? E, doutor, tá muito boa a sua explicação. Eu quero seguir aqui. Enfocando também a automedicação. Porque tem muita gente que fica tomando, por exemplo, esses medicamentos que o senhor citou aí, né? Vermectina, principalmente essa. Fale um pouquinho sobre isso. Advirta aí. A automedicação é uma característica mundial. Né? Uhum. Então, tanto que por que isso? Até o remédio já é vendido com receita médica justamente para se evitar isso. Sim. Agora, eu acho que pode realmente estar tendo um abuso da ivermectina, um excesso, porque assim, pastor, veja o seguinte, em medicina, o mais pode ser menos. Uhum. Não é porque você tomou 30 gotas de dipirona que você tomar 60 que você vai ter o dobro de resultado. Uhum. Então, essa é uma coisa que nós temos que lembrar. O mais pode ser menos. Uhum. Porque a diferença de remédio para veneno é a dose. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Sim. Então, tipo assim, eu vou tomar mais ivermectina por mês porque eu vou me prevenir mais, vou fazer mais profilaxia. Você pode estar muito errado. Uhum. Porque todo medicamento, quase todos, têm uma dose tóxica. Claro. Então, tipo assim, eu não sou um propagador da profilaxia. Eu gosto muito do tratamento precoce. Não impeço da pessoa, não falo nada de tomar ivermectina mensal. Isso é propagado na internet, tudo. Mas eu acho que quando já começa a tomar a cada 15 dias, já é muito exagerado. Muito importante isso, pessoal. Escuta isso aqui, tá? Então, tipo assim, por exemplo, e sair fazendo exame porque entrou em contato... Não, eu acho que assim, você vai atrás a partir do momento que você tem sintomas. Aqueles contactuantes, você pega uma pessoa da família e tem pessoas que ao redor estão sãs, eu tenho usado a ivermectina para esses pacientes que entraram em contato. Uhum. Uma dose bem adequada, farmacologicamente pré-definida, baseada em peso, né? Tudo. Mas eu já não vou soltando um monte de medicamento para quem não tem doença. Isso eu não faço. Nem recomendo que se faça. Ok. Muito bem. Olha aqui, estamos ouvindo o doutor José Eduardo Bergami Antunes, clínico, pneumologista, intensivista, falando com a gente sobre o tratamento do Covid, e aqui nós estamos no núcleo dele, que é o tratamento precoce, sabe, gente? Então, o doutor José Eduardo Antunes tem salvado muitas vidas com esse tratamento. Eu tenho amigos que deram testemunho do tratamento, né? E a gente aqui, nós seguimos esse protocolo também, e nós, graças a Deus, vimos todos os que seguiram o protocolo. Olha, claro, isso não é uma ciência exata, né, doutor? Mas, olha, graças a Deus, todos os nossos aqui, pessoal da igreja, gente da minha família, da família da minha esposa, pessoal que está sendo tratado com esse protocolo, todos foram salvos, vamos dizer assim. Todos foram salvos.
eu digo precoce, né? É Precoce, o tratamento precoce. Eu tenho um cunhado, já lhe falei, cunhado meu que é médico também, não é pneumologista, mas está tratando também lá em Manaus, que foi um epicentro lá, né? Epicentro, por um período foi o epicentro. Foi o epicentro e ele trata até hoje e tem tido excelentes resultados com o tratamento precoce, doutor. Saiu um comentário aí em rede social que eu tive 0 mortalidade. Isso não é verdade. Sim. Eu tive uma baixíssima mortalidade, mas não foi 100%, e é esperado. Você não vai conseguir. Senão você vai postular que você resolveu o problema do Covid. Estamos muito longe disso. Nós estamos amenizando o malefício do vírus. Certo. O vírus, né? A gente está tentando resolver a bagunça que o vírus faz dentro do nosso organismo. Né? Primeiro, tentando um tratamento precoce para inibir a resposta inflamatória. Depois que essa resposta inflamatória instalou no organismo, você começa a tratar de acordo com aquela inflamação que você viu. Né? Alguns vão ser internados em UTI, outros em enfermaria, outros vão tratar em casa, e outros vão ter complicações no pós-Covid. Por isso, pastor, eu acho extremamente importante, não é um tratamento de uma receita. É um tratamento que você casa com o médico por uns dias, você vai ter lá, você necessita acompanhar esse paciente, mesmo que você faça uma consulta que seja, mas assim, você orientar e acompanhar e responder mais rápido que o vírus, ser mais precoce que ele. Conforme houver alguma alteração clínica, você já responde, já atua, já medica, já faz o exame clínico, o exame tomográfico, o exame laboratorial, mas não espere desabar. Uma coisa que eu notei bastante, pastor, sabe que muita gente morreu porque a pessoa ficou retardando para não ir para o hospital. Porque ela via na televisão a imagem do caos lá no hospital. Ele falou, eu ir lá para aquilo, vou ficar aqui na minha casa, vou tomar minha dipirona e vou afundando. Quando nós não tem mais força para falar não, a família leva. O que você vai fazer por esse paciente? Talvez você faça muito pouco. Muito pouco. Porque você já perdeu os momentos, as oportunidades de tratamento. Então, por isso que eu falo, essa abordagem de pânico, de caos, essa abordagem de colocar as pessoas em completo desespero, ela é extremamente prejudicial. Quem aqui que está querendo ir para um hospital hoje? Ninguém quer. Olha, só vai obrigado. Porque ele vê na televisão que vou chegar lá, vão enfiar um tubo na minha garganta. Pois é. Não é isso? A ideia é não fazer isso. Sim. Né? É não chegar a esse ponto. Porque um paciente em UTI, ele demanda um recurso absurdo. Sim, dinheiro, remédio, tempo de internação, enfermagem. Enquanto o paciente que eu posso tratar no domicílio, ele é um paciente... Vamos esquecer o sofrimento humano, tá, pastor? Sim. É que nem a gente fala, a medicina, a vida não tem preço, mas ela tem custo. Certo? Sim. Então, falar que não tem jeito, o dinheiro ainda entra nisso. Você tem que pagar essa conta. Sim. Mas a gente pode fazer uma coisa talvez a grande maioria desses pacientes, segurar a evolução da doença, fazer um tratamento de baixo custo, com ótima resposta, e tentar evitar a consequência do pós-Covid, que a gente está vivendo. A gente está vivendo o Covid e o pós-Covid. Sim. As pessoas que estão seguradas. Eu estou vendo muita gente tendo alta do hospital ainda em condição precária. Com perda de peso, perda de massa muscular, com o pulmão ainda muito inflamado. Sim. Eu tenho pego isso aí também. Certo. Né? E aí inclusive, um amigo meu, que um dos seus... Ele é seu paciente e, ao mesmo tempo, é admirador, né, entusiasta do tratamento. Ele foi tratado pelo senhor no pós-Covid, porque havia sequelas. E o senhor recomendou um medicamento que foi o que resolveu o problema lá. Foi no pós-Covid. Então, a gente tem bastante disso.
Mas eu acho, assim, o que eu tenho, assim, eu li muito, assisti muita aula, a gente discutiu, debateu bastante desde o começo do Covid, buscando informação, buscando conhecimento, mas chegou uma hora que eu falei assim, não, eu não vou ouvir mais quem não está tratando. Uhum. Quem está lendo notícia ou lendo periódico, esse eu já não quero mais opinião. Porque eu quero, da linha de frente, compartilhar a experiência comigo. Quem está Porque tratando, eu estou vendo muita gente, médicos ou não médicos. Então, tipo assim, eu tive colegas da minha especialidade que se negaram a tratar Covid. Uhum. Mais jovens que eu. Sim, sim. Eu fiquei chateado. Olha E só. essa pessoa pode dar a opinião dela? Eu acho que é uma opinião, pode dar opinião. Mas é uma opinião que tem menos valor. Sim, sim. Você sentiu o paciente? Você viu um paciente num dia e no outro dia ele morrendo de falta de ar? Você vê aquela evolução, você aprende com isso. Você se antecipa com o outro. Talvez você, no primeiro, você apanhou, no segundo você apanhou, no terceiro você já está esperto. Claro. Certo? Toda doença tem curva de aprendizado, qualquer uma delas. Vamos lembrar lá do HIV. Lá em 1985, eu já estava me formando. Aliás, foi o ano que eu me formei. A gente se aparamentava todo, achava que aquela doença era altamente contagiosa. Depois a gente percebeu, depois de alguns anos, percebeu que era uma coisa completamente diferente. Hoje o paciente de HIV, ele faz convívio social com a gente, interna em enfermaria normal, praticamente. Nem interna mais, porque acabou tudo. Sim, né? Verdade. Então, aí a gente estava em trevas, imerso em trevas do conhecimento. Sim. E o que estão fazendo com a gente é impedir que isso seja colocado em prática. Certo. Olha, se você me prova por A mais B, que isso não funciona, não vamos usar, é óbvio. Certo. Mas a argumentação de todos esses trabalhos que foram colocados foram pacientes internados, já críticos. Então, o valor é muito relativo colocar essa experiência, esse conhecimento, para um paciente precoce. Uhum. Ué, não pode, você não pode transferir isso para um outro. O perfil de paciente é outro. O perfil da doença é outro. Verdade. Então, tipo, dá para fazer muita coisa boa? Dá. Eu acho que temos que pacificar. Nós temos que lembrar que aqueles que têm religião, que nós temos o nosso próximo. Vamos usar os mandamentos, tratar as pessoas como tratar a si mesmo. Sim. Está escrito, né? Eu não Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não sou pastor aqui, mas eu acho que você tem que colocar essas coisas em prática. Sim. Né? Levar vantagem econômica ou vantagem econômica lícita, tudo bem, vai. Mas o ilícito, com a doença alheia... Pois é. O crime... Houve muito oportunismo, né, doutor? Muito oportunismo. Demais. Oportunismo. E as pessoas, o engajamento de falar não, porque o não é bom para derrubar alguém. Sim. E tem esse detalhe aqui, né? A contaminação ideológica também na medicina aconteceu isso. Ideologia, muito. Estragou, as pessoas perderam o amor pelo próximo. Ficaram mais preocupadas com a ideologia e perderam o foco no próximo, na vida. Eu prefiro que pessoas torcendo pela morte. Vamos aumentar, eu não vejo a hora de chegar aos 500 mil. Vamos comemorar os 500 mil. Pois é, que coisa triste isso. Muito feio, pastor, muito feio. Isso não é medicina. Isso não é nem antes da medicina. Isso não é ser cristão. Desculpa entrar na área do senhor. Não, pode... Mas a medicina tem muito a ver com isso. Quando o jeito que você se comporta é reflexo daquilo que seu pai e sua mãe te ensinou. Verdade. Certo? Então, desculpe sair um pouco fora da medicina aí. Não. Mas, assim, amor ao teu paciente. Ele não é o dinheiro disso vem por uma consequência, mas não o fator principal. Claro. Faça o seu serviço, que a remuneração sua venha, a sua condição de... E não buscar enriquecimento. Sim. E também esse caso aqui, e não deixar que a sua ideologia prevaleça no seu trabalho. Bagunçou tudo.
Bagunçou tudo. Eu não posso pautar uma conduta médica na minha ideologia. Pois é. Eu estou prejudicando meu irmão, meu próximo. Sim. Agora tem um caso aqui que eu até toquei para o senhor, disse que a gente ia tratar rapidinho, mas essa coisa de tiraram a autoridade dos médicos. Os médicos ficaram sem autoridade. Ou seja, os protagonistas, doutor, os protagonistas do Covid agora são jornalistas, políticos, formadores de opinião, esse pessoal aí, militantes. Quer dizer, me lembra muito a Copa do Mundo, né? Que todo mundo vira técnico de futebol, né? Pois não é? Né? É igual. E aí, a palavra do médico, eu cito aqui, o senhor, em primeiro lugar, que está aqui conversando, né, temos o doutor Paulo Zanotto, que é da área da virologia, né? Temos a doutora Anísia Yamaguchi, que foi escrachada, né? A autoridade dela foi colocada embaixo. Doutor Francisco Cardoso, o doutor Ricardo Zimmermann, esse pessoal aí está sendo sufocado, aplastado. Eles estão sendo cancelados, né? Cancelado, há uma censura contra quem defende a precocidade no tratamento, o adiantamento no tratamento dos primeiros sintomas. Isso é muito triste. É muito triste que está acontecendo. Assim, eu acho que muitas carapuças aí foram tiradas e nós precisamos responder e saber quem que realmente gosta do povo e quem se aproveita do povo. Sim. Eu acho que a gente não pode ter memória curta. Uhum. Como eu falei, lembra de março do ano passado, tudo que nós passamos. Nós já esquecemos, hein? Verdade. Compraram o caixão, câmara frigorífica, cavaram cova. Esquecemos disso. Vamos lembrar o que fizeram com a gente. Preferiram glamorizar a morte, né? O pânico, do que propriamente focar na vida, focar na recuperação, né, doutor? Olha, nós vamos caminhando aqui para o final. Eu quero entrar justamente nessa questão aqui. Olha, nós estamos hoje com... Eu nem coloquei o número de mortos, que hoje chegou a 500 mil, praticamente, né? Já até 500 mil. E aquilo que o senhor falou agora há pouco, muita gente fazendo propaganda dos mortos. Claro, todo mundo sente a morte, né? Todo mundo sente, independente da causa dela, né? Seja ela uma doença, seja ela um acidente, seja ela qualquer outra origem, né? De qualquer outra causa, mas principalmente essa. Chegamos aí a 500 mil, possivelmente o número de mortos, né? Podemos aí dizer ainda, né? Mas as pessoas quase não falam, a mídia quase não fala do trabalho que os médicos estão empreendendo para salvar vidas, e nós temos aí também 18 milhões de curados. Sim, poderia ser mais. Poderia ser mais. Se valorizassem esse trabalho, né? Esse tratamento. Se a ideologia não tivesse feito o que fez com nós. Verdade, doutor, verdade. Agora, aqui... caminhando aqui mesmo ainda, já no funilzinho do final, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Essa pergunta aqui, ó. Será que essa CPI está realmente focada na pandemia, em resolver problemas? Eu não acompanhei muita coisa. Eu vi muitos flashes, tudo, porque é muito extenso, a gente não tem... Mas, assim, não. Eu não vi isso, eu vi uma perseguição política, uma vantagem política, um desrespeito ao ser humano, um desrespeito a profissionais e extremamente tendenciosa. Uma coisa que já está pronta para um relatório que me parece pronto. Sim. Né? Um relatório pronto. De pessoas que nem sabem, viu, pastor? Uhum. Ele não fazia a pergunta, não sabe nem pronunciar a palavra correta. Sim, é verdade. Ele não sabe nem o que ele está falando. Uhum. E essas pessoas estão em posição de decisões de uma nação. Verdade. É verdade. Na mão de quem que nós estamos? Verdade. Muito bem, doutor José Eduardo Bergami Antunes. Eu queria que o senhor fizesse agora umas considerações finais aqui para a gente, deixasse a sua mensagem aqui para os nossos espectadores, aqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento, e no pós-live também, que vai vir muita gente assistir depois. Eu consideraria assim, as medidas preventivas continuar sendo usadas, eu não vou falar mal de máscara, não vou falar mal,
Vou falar um pouquinho do lockdown, que eu acho que foi exagerado em alguns lugares. Sim. Mas, assim, sou muito a favor da vacina. Acho que a vacina, ela não vai resolver o nosso problema, mas é uma grande arma que nós temos para sair disso. Sim, né? sim. Tenha precocidade no seu tratamento, discuta com o seu médico, tá? Seu médico pode ser que chegue e fale, não, eu não prescrevo tratamento precoce, fale com outro. Sim. Tá? Mas assim, se o médico chegar e falar, não quero fazer o tratamento precoce, e você não quiser, fale não, eu não quero. Claro. Eu estou convencido que isso é perigoso, não tem problema nenhum. Tenha liberdade para decidir. Sim, sim. Tenha autonomia. E tente ser o mais precoce, não fique com medo de procurar recurso. Uhum. Nós podemos ir muito amenizar a consequência desse vírus tendo precocidade na abordagem. Sim. Não tenham medo. Verdade. Não deixem a coisa evoluir. Sim, sim. Procure o seu médico de confiança. Eu não estou atendendo, até foi uma decisão pessoal. Teve uma repercussão na mídia de um vídeo que eu coloquei, que eu fiz, viu, pastor, de forma, assim, foi muito espontâneo, eu não imaginava que aquilo ia viralizar, né, que é o termo que usa, né, daquela forma, e eu não quero nenhum benefício pessoal, não quero doutor, nada. Quem conhece o senhor sabe perfeitamente que não é essa a sua intenção. Inclusive, eu fui um dos que divulguei o seu vídeo, porque eu tenho conhecimento do seu trabalho, da sua dedicação, do seu afinco em salvar vidas, em ajudar as pessoas a se libertarem desse mal. Eu quero trazer para as pessoas o que eu aprendi com os meus mestres em São Paulo, na Faculdade de Medicina, dentro da Santa Casa de São Paulo. Grandes heróis, sim, grandes pessoas que me ensinaram o comportamento de ser lícito, de não ver a medicina como apenas um ganho econômico, mas um certo sacerdócio de ajudar o seu próximo. A gente talvez tenha uma missão mesmo, eu acredito nisso, não sou obrigado que as pessoas acreditem em mim, mas todo mundo, de alguma forma, tem uma missão. Sim. Tem alguma razão de estar aqui. Com certeza, doutor. E a ideia é que as pessoas, por favor, se você não está doente, que ajude seu próximo. Talvez você tenha mais do que precisa. Não estou passando mensagem comunista aqui. Uhum. Pelo amor de Deus, não quero dividir nada. Eu quero compartilhar. Não quero arrancar nada de ninguém. Amém. Você tem demais, ajude seu próximo. Compartilhe, tem muita gente necessária, com necessidade. Verdade. E a gente vai superar tudo isso aí. Nós vamos sair melhor do que a gente entrou nisso. Verdade. Com certeza, doutor. Eu quero aqui aproveitar o momento para dizer o seguinte, nós trabalhamos com a fé e com o encorajamento nas pessoas. É aquilo que a gente tem feito nos nossos cultos, nos nossos eventos, nos nossos contatos pessoais com os nossos irmãos. Temos incentivado a busca pelo melhor tratamento, por aquilo que possa levar à cura, ao livramento disso. Né? Oramos a Deus, a gente ora, pede graça divina para a gente suportar as tribulações, porque fé não é só ter um triunfalismo, né? Não é só ser triunfalista, dizer, não vai acontecer nada comigo. Não. Jesus disse certa vez, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós encorajamos os irmãos, nós oramos por eles, e também quero dizer, doutor, a gente tem orado muito por vocês. Obrigado. Você é alvo das nossas orações. Todos os médicos do Brasil, e especialmente os médicos que estão determinados, focados, buscando solução, cavando, né, garimpando as soluções, observando e aplicando aquilo que pode levar à resolução desse problema. Tá? Viu, pastor? Quando eu trabalhei, fiquei 17 anos no Centrinho, na UTI de lá. A gente viu muita coisa mesmo. Eu sempre trabalhei em UTI, né? Uhum. E a gente tinha uma parte que era a UTI adulto, e a gente não tinha um movimento muito grande de adulto, que ele é mais criança. Então, nós éramos só 2 plantonistas.
eu e o doutor João Trentini. E a gente falava que a gente dava plantão em 3. Seria eu, doutor João e Deus. Eram 3 plantonistas, na verdade. Então, tipo assim, a fé, acreditar, é árduo, a gente não pode ter preguiça. Sim. Se você tiver preguiça e tentar se livrar do paciente, vai ter consequência, né? Isso significa um trabalho. Sim, sim. Muito bem, doutor José Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui, pela gentil atitude de nos dar esse tempo para esclarecer e para encorajar também. É muito bom essa palavra de médico, de alguém que está na área, alguém que tem autoridade para falar, porque está tratando de vida. Tá? Muito obrigado pela tua participação aqui. Bom, eu agradeço o convite novamente do senhor, agradeço aquelas pessoas que tiveram paciência de ouvir, porque live a gente tem bastante, né? E vamos livrar um pouquinho a alma, vamos pensar que a gente tem um próximo, uma pessoa que está pior que a gente, nós podemos ajudar a fazer muita diferença. Não é só lá dentro da enfermaria, não. A gente consegue trabalhar fora também. Só para colocar o ponto final disso aqui, eu não sei se o senhor concorda com essa minha opinião. Não é momento de ficar procurando culpados, né, doutor? Não existem culpados. Se a gente for culpar, nós vamos chegar no vírus. Talvez mais coisa venha por aí. Sim. Mas eu acho que se a gente for procurar culpado, nós vamos cometer injustiça. Sim. Né? Vamos cometer muita injustiça, vamos agravar o mal. É verdade. Vai ser uma segunda consequência do mal. Muito bem. Meus amigos, foi isso que a gente deixou para vocês hoje, trouxe para vocês. Agradecemos mais uma vez a presença do doutor José Eduardo Antunes aqui com a gente, tá? E esperamos que todos vocês que nos assistiram ao vivo e todos os que vão nos assistir no pós-live sejam edificados, informados e possam transitar nesse ambiente de pandemia com tranquilidade, com equilíbrio emocional, principalmente, e procurando buscar as melhores soluções. Remindo o tempo, correndo contra o tempo, não deixando o tempo passar muito para não sofrer mais. Certo, pessoal? Deus abençoe a todos. Um abraço virtual para todo mundo aí que nos assistiu. Tá? Fiquem com Deus. Obrigado, boa noite.